Gostaria de caminhar alguns minutos com vocês, num texto, em dois textos na verdade, que nós vamos abrir. Marcos capítulo 9, versículo 23, abra sua Bíblia. Evangelho de Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Nós vamos ler dois textos, um do Novo e um do Velho Testamento. Então Marcos capítulo 9, versículo 23. Que você possa abrir o seu coração, a sua mente, para aquilo que Deus, Ele quer falar com você nessa noite. Olha que privilégio que nós temos, né? Um Deus tão grande, é o Deus que fala, que se comunica, que ministra em nossos corações. Marcos, capítulo 9, versículo 23. Marcos 9, capítulo 9, versículo 23. Os irmãos acharam? Todo mundo achou? Nossa, o pessoal está muito em silêncio hoje. Vamos dar uma animada. Os irmãos acharam, amém? Aê, agora melhorou. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Novamente, Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Agora nós vamos para 2 Samuel, capítulo 5, versos de 1 a 3. Tecnologia hoje não precisa nem trazer Bíblia mais, né? Só olhar ali na projeção. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 3, diz assim: representantes... Espera o Reinaldo. Aê. Isso aí, Reinaldinho, tá certo. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi, rei de Israel. Eu gostaria de focar nessas duas partes. Marcos, tudo é possível àquele que crê. E no segundo texto, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, fale conosco nessa noite, ministra nos nossos corações, que possamos sair daqui transformados, ó Pai, pela sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Já teve algo na sua vida que não deu certo? Acho que todos nós já passamos ou enfrentamos situações que nós gostaríamos que tivesse acontecido, mas que não deu certo. Não foram poucas questões, foram muitas. Durante a vida, durante a caminhada da existência, muitas ações, circunstâncias que não deram certo, sonhos, projetos, relacionamentos, planos, ideias, metas que nós definimos, mas que não deu certo. Porque muitas vezes a vida nos apresenta nãos. Acho que ninguém gosta de receber um não, não é verdade? Nós gostamos de receber sim, em todos os momentos. Mas tem dias que são de nãos. Esses dias eu tinha várias questões para desenrolar durante um dia, até falei isso para a Letícia, na vida pessoal, no trabalho, no ministério, em outras questões, e tudo foi não naquele dia. Não de manhã, não no meio do não à tarde, não. Eu cheguei à conclusão que tem dias que são dias de não. E pior do que os dias de não são as fases de não. Sabe quando a vida só te apresenta negativas? Sabe quando a vida só te apresenta nãos? E aí nós começamos a nos entregar
a um derrotismo. Igual aconteceu com o Palmeiras essa semana. Não sei se tem palmeirense aqui. Eu nem assisti o jogo, comecei a assistir o jogo. Falei, não vou assistir, ficar sofrendo. Aí foi, um não atrás do outro, né? Não na hora do gol. O juiz vai tal. Depois fomos desclassificados. A expectativa é pior do que notícia ruim. Era melhor ter perdido já no primeiro, no segundo tempo. O goleiro defende pênalti, anima. O time, você desanima, aí anima de novo. Então o Palmeiras recebeu nãos na quarta-feira. Mas o grande problema dos nãos da vida é que nós começamos a nos entregar. Nós começamos a achar que tudo vai dar errado. Por falar em futebol, igual aconteceu com o Brasil, 7-1, vocês lembram disso, né? Todo mundo lembra. Quem gosta de futebol lembra demais. Eu lembro que eu estava assistindo o jogo, aí na hora que estava 1, 2, 3-0, eu estava pensando assim comigo, não, vai ser o jogo do século, o Brasil vai empatar, aos 45 do segundo o juiz vai... juiz não. Aos 45 do segundo vai sair um gol, e os brasileiros vão comemorar, vai ser aquela festa. Mas de 3 foi para 4, para 5. E aí chegou uma hora que nós nos entregamos, não é verdade? Você fala, não quero nem assistir mais. São as horas que nós nos entregamos para a vida. A gente acha que vai dar tudo errado e começamos a ter um pensamento negativo, um pensamento pessimista. Nos entregamos para uma vida triste, uma vida sem sentido. Afinal de contas, nada dá certo. Afinal de contas, o que eu queria não aconteceu. Afinal de contas, as minhas perspectivas não se concretizaram. E aí nós achamos que nós somos derrotados. Tem pessoas que falam, não, tudo dá errado para mim. Você conhece alguém assim? Olha para quem está do seu lado, fala assim, você é desse jeito? Tudo dá errado para mim. Não, tudo dá errado, namoro, time, até... bolinha de gude, tudo errado, não ganha nada, né? Dá tudo errado. A gente acha, e a vida começa a entrar por esse derrotismo crônico, você se entrega. E aí, eu tenho a impressão que nós cristãos, nós colocamos toda a nossa esperança na eternidade. Não, a vida ela é sofrimento, então eu vou pensar só na eternidade. E realmente, a eternidade, ela é um lugar onde nós não vamos sofrer. E nós cristãos devemos nos alegrar com a eternidade. Nós devemos esperar pela eternidade. Nós devemos nos alegrar e ter a convicção que um dia nós estaremos com Deus. Um Deus que enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um Deus soberano, um Deus poderoso, onde não vai ter mais sofrimento. Essa é a nossa esperança. Mas, até chegar à eternidade, nós estamos aqui. Até chegar lá com Deus, nós vamos viver essa vida. E nós não podemos nos entregar. Nós não podemos viver uma vida derrotada. Nós não podemos achar que a vida é assim mesmo e vai dar tudo errado, que a vida é ruim, que a vida não tem coisas boas. Nós não podemos nos entregar. Nós não podemos abaixar a cabeça. E eu estou falando aqui não é uma teologia da prosperidade, não é um triunfalismo, mas é aprender a viver a vida com propósito. E mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às circunstâncias contrárias, levantar a cabeça e fazer a história da sua vida um sentido. Por isso que Deus, na Bíblia, Ele fala sobre ânimo o tempo todo. Você acha que Jesus era um cara triste, derrotado, melancólico? Não. Você não vê Jesus, nada dá certo para mim. Não, eu vou morrer daqui a pouco. Tá todo mundo me perseguindo. Não. Pelo contrário, Jesus é aquele que diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham com abundância. Essa é a palavra de Jesus. E uma vida com abundância não é alegria o tempo todo. Uma vida
com abundância não é uma vida onde você está celebrando o tempo todo, mas é uma vida onde você vai para a luta. É uma vida onde você é um guerreiro. É uma vida onde você cai, mas levanta. Essa é a vida plena. Por isso que a postura de Jesus nos evangelhos é essa: ó, levanta. Levanta e anda. Tem mudança, tem vida. Jesus é aquele cara que gera esperança, que gera alegria, que coloca todo mundo para cima. Por isso que as pessoas queriam estar perto dele, porque ele era um cara que colocava todo mundo para cima. Não, vamos para frente, não fica olhando para trás, vamos ver o dia de hoje. E ele curava, e ele fazia milagres. Jesus é aquele que diz que a vida vale a pena ser vivida. É por isso que ele diz: olha, tenha um bom ânimo, em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de Jesus. Se você abrir os evangelhos, você vai ver: tem de bom ânimo, siga em frente, levanta a cabeça, você foi curado, você foi salvo, você foi perdoado. Jesus era alguém que gerava vida. Por isso, que nessa noite, eu sei que tem pessoas aqui que estão talvez se entregando. Pessoas que já se entregaram, na verdade, sabe? Quando tudo isso que eu estou falando não tem sentido. Você já está com a cabeça baixa. Você já está se sentindo um derrotado. Você já está achando que a vida realmente se tornou algo muito difícil. Mas aí quando eu olho para esse texto que nós lemos, eu vejo algo extraordinário. Quando eu li esse texto recentemente, eu li ele várias vezes para ver se era isso mesmo que Jesus estava falando. Porque Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. Peraí, como assim? Aquele que crê consegue realizar todas as coisas. Aquele que acredita consegue ir mais longe. Tudo é possível aquele que crê. E aqui existem duas questões. A primeira, que é a responsabilidade de Deus. E eu não gostaria de falar sobre isso nessa noite. Sabe por quê? Porque a responsabilidade de Deus é Deus quem faz. Cura divina é responsabilidade de Deus. Milagre é responsabilidade de Deus. Por isso, eu não olho esse texto no sentido subjetivo do poder de Deus, tipo, olha, eu vou crer, eu vou acreditar e aí Deus vai fazer. Não, isso Deus já faz, Deus já fez, Deus já te abençoou, porque a Bíblia diz: o que Deus abençoou, abençoado está. Esse texto, ele pode se referir a esse poder de Deus, porque Jesus aqui, nesse texto, ele está curando um menino endemoniado. Então tudo é possível àquele que crê. Não é que eu vou ficar acreditando, que eu vou ficar pensando, que eu vou ficar dentro do meu coração alimentando para que saia de mim um poder, vá para Deus e Deus faça. Não. Mas esse texto, ele diz muito mais sobre a responsabilidade humana. Porque se Deus já nos abençoou, agora eu preciso fazer a minha parte. Tudo é possível àquele que crê, sim, porque aquele que crê, aquele que acredita, aquele que sabe que vai acontecer, ele vai para a luta. Aquele que crê de verdade, aquele que acredita, ele vai fazer de tudo para que aquilo que ele crê dê certo. Aquele que crê de verdade vai mover, vai andar, vai correr, vai fazer qualquer coisa para que aquele projeto, para que aquele plano, para que aquela meta, para que aquilo possa dar certo. Por isso que é uma parceria entre o homem e Deus. Deus já fez a parte dele, aí eu e você fazemos a nossa. Tudo é possível àquele que crê. Porque se você crer, se você acreditar, se você tiver convicção no fundo do seu coração, você vai para a luta. Se você acreditar de verdade, você vai para a batalha. Eu imagino, eu estava falando hoje na sala dos adolescentes, Santos Dumont, um dos caras que inventou o avião.
Imagina só quando ele falou para alguém que ele poderia voar. Naquela época, sem informação, sem nada, e tem aí uma discussão de quem inventou primeiro, mas vamos falar dele. E ele falou assim, não, eu vou conseguir voar um dia. E a pessoa falou, não, é impossível voar. Você não tem asa, você não tem poder, você não é um super-herói, você nunca vai voar. Mas ele acreditava tanto, ele cria tanto, ele tinha tanta convicção que ele desenvolveu, ele fez, ele correu atrás e ele conseguiu voar. Porque tudo é possível para aquele que crê, aquele que acredita. Ele vai para a luta, ele vai para a batalha. Essa é a história de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Eu acabei de ler aqui, 2 Samuel, e eles ungiram rei, Davi, rei de Israel. Mas sabia que Davi era um cara rejeitado pela família? Quando o profeta Samuel vai à casa de Davi para ungir ele unge todos os irmãos de Davi. E o Samuel, o profeta, que tem que perguntar para o pai, não tem mais ninguém aí, imagina só, um pai esquecendo do filho. Você já foi esquecido pelo seu pai na escola, trabalho? Eu já fui, já. O pai me esqueceu 2 anos, não, tô brincando, 2 anos não. Você já foi esquecido? Ou você foi esquecido pelo seu marido? Isso é pior, né? Esqueceu o marido na... Tem um amigo do meu pai, muitos anos atrás, já até faleceu. Ele foi para uma festa com a mulher, num sítio. E aí, a festa acabou, os dois de carro, ela sai, abre a porteira para ele passar e ele vai embora. Na hora que ele chega na casa dele, tá chegando o cunhado dele com a mulher. Falou, você esqueceu lá na porteira. Eu não sei se ele esqueceu de propósito. Vou deixar. Às vezes já teve aquela briga, sabe? Deixar aí na porteira. Eu acho que não, que ele esquecia outras vezes. Mas é horrível ser esquecido, né? Esqueceu de mim. E quando aquela pessoa que você esperava que ia te dar parabéns e não te deu parabéns? A sua mãe esqueceu de você no dia do seu aniversário, né? Isso não acontece com gente da Nova Aliança, né? Mas ser esquecido é horrível. Ainda bem que hoje tem o Facebook, né? Que nos lembra. Lembrei do seu aniversário. Não, você não lembrou, foi o Facebook que lembrou, tá? Mas Davi foi esquecido pelo pai. Imagina só, uma festa de família, um momento especial que o profeta diz, olha, reúne todos os seus filhos, reúne todo mundo, reúne todos os filhos que você tem. Aí Samuel só pega os melhores, os mais bonitos, só os mais velhos, porque diz um estudo que o filho mais velho é sempre o mais bonito. Não é verdade? Quem aqui é filho mais velho? Levanta a mão, vamos ver. Essa pesquisa fala a verdade ou não? É verdade, né? E além de ser mais bonito, dizem que é o mais inteligente também. E o melhor do mundo. Não, tô brincando, já exagerou, né? Mas dizem que os mais novos são... os mais novos é os mais novos, né? O mais novo, né, é os que dão mais trabalho, né, Belinha? E ele não chamou o Davi. Tanto é que Samuel pergunta para o pai de Davi, fala assim, não tem mais nenhum. Aí o pai de Davi fala assim, tem um, mas ele está lá cuidando dos animais, está lá pastoreando, está lá, ele não tem muita importância, é para chamar ele? Aí chama Davi, e ele é ungido rei de Israel. Não aqui nesse momento, bem antes, é um momento profético. Aí Davi, ele vai levar comida para os irmãos no campo de batalha, os irmãos desfazem dele, falam, você é um fanfarrão, você é um cara que vem aqui só para zoar, ele era um cara rejeitado. E aí ele vai matar o gigante, os soldados que estavam do lado dele, falam, você não vai conseguir matar o gigante, você é fraco, você é pequeno, você não vai conseguir, você é incapaz. E aí quando ele vai matar Golias fala, você está achando que eu sou um cachorro para você vir com pedras até mim? Você não é ninguém, quer dizer,
alguém que era totalmente incapacitado para se tornar rei de Israel. Mas sabe o que acontece? Que Davi entendia que tudo é possível para aquele que crê. Deus fez a parte dele, mas Davi acreditou. E Davi se levantou. E Davi foi para a batalha. E Davi foi para a guerra. E Davi foi matar o gigante. E Davi foi guerrear. E Davi foi participar. E Davi foi alguém que se levantou a cabeça e não se entregou a uma derrota crônica. Ele poderia ter se lamentado, eu fui excluído. Ele poderia ter desacreditado, eu não sou ninguém. Mas ele foi para a batalha e se tornou um dos maiores reis que Israel já teve. Sabe por quê? Porque tudo é possível para aquele que crê. Ele acreditou que era possível se tornar rei. E não é que ele se tornou. Davi é aquele que é lembrado até os dias de hoje. Davi é aquele que eles falam no Novo Testamento: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele é referência a respeito de Jesus, porque ele acreditou. Por isso que tem 3 palavras nesse texto que eu gostaria de pensar com os irmãos rapidamente. 3 palavras: a palavra tudo, a palavra possível e a palavra crer. A palavra tudo, de tudo é possível aquele que crê, significa todas as coisas que podem dar certo. Ou seja, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que você quer para a sua vida. E aí eu faço uma pergunta mais difícil do que a primeira: o que você quer para a sua vida? Como é difícil responder isso, né? Tem gente que não sabe onde quer chegar. E quem não sabe onde quer chegar tem uma vida sem sentido. Você precisa ter projetos. Qual é o seu tudo? O tudo para Davi era ele se tornar rei, era ele conquistar, era ele avançar, era ele ter uma referência, era um projeto de vida. Mas qual o seu projeto de vida? Qual o seu plano? Aonde você quer chegar? Qual o seu sonho? Você precisa sonhar, você precisa ter projetos. Tem pessoas aqui nessa noite que deixaram de sonhar. Deixaram de sonhar porque a vida se tornou difícil. Deixaram de sonhar porque a vida entrou no modo automático. Deixaram de sonhar porque já alcançou uma idade e o tempo passou. E a impressão que eu tenho é que nós somos crianças e nós sonhamos. Aí viramos adolescentes, jovens, aí deixamos de sonhar. E aí quando alguém te pergunta: onde você quer chegar? Qual é o projeto que você tem para a sua vida? Você precisa ter sonhos. Independente da sua idade, independente do que aconteceu com você, independente do que a vida apresentou para você até agora, tenha projetos, tenha sonhos. Seja um sonhador. Por isso que os irmãos de José, eles falavam: olha lá vem o sonhador. Não é isso que eles falam? Lá vem o sonhador. Aquele sonho que morreu, aquele sonho que foi embora, aquele sonho que ficou pelo caminho. Nessa noite, Deus, Ele quer restaurar os seus projetos, os seus sonhos, as suas possibilidades. Tenha sonhos e projetos que vão beneficiar você mesmo, a sua vida pessoal. Sabe por quê? Porque tem gente que se preocupa com todo mundo, menos consigo mesmo. E aí eu pergunto: se Deus deu a vida por você, se preocupou com você, por que você não vai se preocupar com você mesmo? Tem gente que tem projeto para a família, tem projeto para outras pessoas, mas não tem projetos pessoais. Defina metas, defina projetos, defina sonhos pessoais. Qualquer coisa: mas Felipe, eu não sei, mas sai daqui com um projeto de emagrecer, de sei lá, de fazer qualquer coisa, mas saia daqui. Eu vou sair com esse projeto hoje.
No projeto de maio eu vi que o pessoal deu risada, se manifestou. É o diabo se manifestando, né? Tô brincando. Mas tenha projetos pessoais, sabe, metas próprias. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso, eu não vou ficar estagnado. Mas também tenha projetos para abençoar aqueles que estão perto de você, a sua família. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com todo mundo, menos com a nossa família. Você conhece alguém que é assim? Sabe aquela filha que não gosta de lavar louça? A mãe pede para a filha, filha, vai lavar a louça. Pelo amor, só eu faço coisa aqui em casa. Eu sou escrava. Ô filho, vai no mercado para mim. Pelo amor de Deus, só eu que vou no mercado. Né? Eu sei que aqui não tem nenhuma filha que é assim, ninguém é desse jeito, né? A mãe pede para arrumar a casa. Eu vou embora, eu vou fugir, eu vou sumir. E aí, quando é o namorado que pede? Vai na hora ou não vai? Amor, eu tô aqui em São Paulo. Eu tô preso aqui no trânsito. Vem aqui me buscar agora. Tô indo, né? Porque nós temos a tendência de fazer pelos outros, mas não fazer por aqueles que estão perto de nós. Quando alguém te pede um favor, você faz rápido. Mas se alguém da sua casa, um pai, uma mãe, um tio, você já reclama na hora. Pelo amor de Deus. Tenha projetos que vão abençoar aqueles que estão perto de você. É interessante que Davi, quando ele mata Golias, uma das exigências dele foi que a família dele não tivesse que pagar imposto. Porque ele pensou nele, mas pensou na família. Tenha projetos que vai ser bênção na família, mas também tenha projetos e sonhos para abençoar outras vidas, para abençoar outras pessoas, para fazer diferença na vida de gente, para fazer a diferença na vida de pessoas que precisam de uma mão estendida, em nome de Jesus. Gente que sabe onde quer chegar. Onde você quer chegar? Talvez o seu projeto nessa noite é vencer uma depressão. Talvez o seu projeto nessa noite é ter uma família, é uma porta de emprego, é uma faculdade. Talvez o seu projeto é um ministério. Talvez o seu projeto é uma ideia. Talvez o seu projeto é um plano de leitura de Bíblia. Eu não sei, mas saia daqui com um projeto e com um plano. É interessante que Davi, ele sabia o que ele queria. Ele queria derrubar Golias. E depois ele queria ser um guerreiro. Ele sabia onde ele queria chegar. Quando Jesus diz assim para os discípulos, vão pelo mundo, era um projeto para os discípulos. Não é tipo, façam o que vocês quiserem. Não, vão pelo mundo, tenham um plano, tenham um projeto. Saiba onde você quer chegar. Talvez, nessa noite, o seu projeto é perdoar alguém. O seu projeto é perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Aí você já tentou, mas está difícil. Mas aí você vai nessa noite e fala, Deus, eu quero perdoar aquela pessoa que me fez mal. Eu quero liberar a vida dela em perdão. Eu quero, Deus, em nome de... Ou às vezes você que precisa pedir perdão. Eu sei que eu preciso pedir perdão. O projeto para a minha vida essa semana é esse. Pedir perdão para aqueles que eu machuquei, para aqueles que eu feri. Em nome de Jesus. Segunda palavra, possível. Sabe por que é possível? Porque essa palavra, ela é você poder fazer tudo aquilo que você definiu anteriormente. Você pode. Você consegue. Sabe por que você consegue? Porque Deus disse que você consegue. Ou seja, se Deus, soberano, poderoso, digno de ser exaltado, digno de ser louvado, Deus que te criou, Ele diz, tudo é possível. Se Ele disse, você consegue. Se Ele disse, você pode. Se Ele disse, você tem capacidade para alcançar, porque Ele te criou de uma maneira peculiar, com a sua personalidade, com as suas características e com qualidade. Você tem coisas boas. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem pontos positivos. Já fala um ponto positivo dela.
Aí fala um negativo também, não, tô brincando. Aquele momento que o marido fala ponto negativo. Deixa eu tirar a listinha aqui. Sabia que o Felipe ia perguntar isso, deixa eu tirar o celular. Mas você tem qualidades. Tem pessoas que escutaram dos seus pais: você não é ninguém, você é um burro, você não consegue, você é um fracassado. Mas essas suas palavras nessa noite, elas não fazem sentido, porque Deus que deu a vida por você, Ele colocou em você qualidades para que você pudesse alcançar os seus objetivos. Você tem valor. Tem uma música muito antiga que dizia: você tem valor, né? O Espírito Santo se move. Mas essa música é mais antiga do que todo mundo junto aqui. Mas você tem valor. Você é um ser humano com talentos. Tem gente que acha que não vale nada. Você não é a pessoa daquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não é. Você vale sim. Essa semana eu conversava com alguém e essa pessoa falou assim: não, Felipe, faz isso porque eu sou burrinho. Eu, não, você não é. Você é a imagem e semelhança do Senhor. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem talentos, tem habilidades. Independente do que não deu certo, independente do motivo que você foi reprovado ou do que falaram para você, que você não vai conseguir. Quando eu me distanciei de Jesus, as pessoas olhavam para o meu pai e elas falavam assim: não, o Felipe não vai ser ninguém. Não, o Felipe, não tem jeito. O Felipe já era. E eu sei que tem gente aqui que ouviu isso. Não, o fulano não tem mais jeito. Mas sabe o interessante? Que para Jesus tem jeito. Para Jesus é possível. Deus não desperdiça ninguém. Deus é um Deus que restaura a história. Deus não desperdiça nenhum talento. Deus não desperdiça nenhuma habilidade. Você não é um excluído, você não é um rejeitado. Você é alguém que tem valor, e o seu valor é o sangue de Jesus. Por isso, se Deus disse que é possível, é possível. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de errar. Porque quem tem medo de fracassar nunca faz nada. Não é assim? Eu tenho medo, eu não vou fazer isso. Não, eu tenho medo de errar, eu tenho medo do que vão falar de mim. Não ligue, não se importe. Apenas tente. Vá em frente, deixa o medo de lado. Porque é possível, você sonhou, você projetou, então você consegue. É possível, tem jeito, tem possibilidade. Eu imagino Davi desafiando aquele gigante. Todos diziam que não era possível, mas ele sabia que era possível. E aí ele vê aquele gigante. E tem gente aqui que nessa noite que está enfrentando gigantes na vida. E você entrou aqui achando que não é possível derrubar esse gigante. Mas eu estou dizendo para você que é possível. Porque Davi olhou para aquele gigante, derrubou ele e se tornou um vitorioso. E da mesma maneira, você pode, você consegue, em nome de Jesus. E a terceira palavra é a palavra crer. Essa palavra, ela é muito forte, porque crer é você acreditar que vai dar certo. Sabe quando você acredita? Talvez você chegou aqui desacreditado. Talvez você chegou aqui pensando que não tem mais jeito. Aí Deus vem e fala essa palavra: tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita, aquele que enche o coração de esperança e vai para a luta, vai para a batalha, vai para a guerra, vai enfrentar os desafios do dia a dia. É para você que chegou aqui nessa noite, é você crer. Eu creio, Jesus. Eu creio nos planos e projetos que eu sonhei. Eu acredito nos sonhos que o Senhor colocou no meu coração. Eu acredito mesmo quando o cenário é negativo. Porque as grandes obras e coisas que nós fazemos
são sempre no meio de cenários negativos, sabia? Sabe quando você olha ao seu redor e está tudo desmoronando? Não tem possibilidade. Essa semana eu tive um testemunho disso. Não tinha possibilidade. Aí eu recebi uma mensagem no WhatsApp. E aí mudou o contexto, mudou a situação, aí se tornou possível. E aí é quando você acredita. É quando você enche o coração de convicção. Sabe quando você tem aquela certeza de que você vai conseguir, independente do cenário ao seu redor, você crê. Independente do que as pessoas falam. E falam que não vai dar certo. Tem gente que te desanima. Sabe aquelas pessoas que você chega contando projetos, sonhos, planos. Aí a pessoa, isso aí você não vai fazer, você não vai. Mas aí você crê. Mesmo quando todo mundo diz que não vai dar certo. É você acreditar. É Davi na história. Todo mundo não acreditava nele. Nem o pai e a mãe dele não acreditavam nele. Nem o pai e a mãe. O pai e a mãe se esqueceu dele, mas ele acreditava. Ele tinha essa convicção de que poderia dar certo. E quando eu começo a acreditar, eu me excluo daquela galera que faz parte do time do vitimismo. Sabe quem se faz de vítima? Eu sei que não tem ninguém aqui assim nessa noite. Eu não consigo. Nada dá certo. Não vai. Não, mas aí você tenta mostrar possibilidades. Então nessa noite é a mudança de pensamento. É você parar de pensar como um derrotado, porque derrotado não é aquele que erra, aquele que perde. Derrotado é aquele que desiste. Eu imagino o menino do Palmeiras que foi bater o pênalti. O campo lotado. Mas ele não é um derrotado. Eu na minha casa, minha perna estava tremendo. Eu imagino ele. Ele fez a parte dele, ele chutou. Ele errou, tudo bem, mas vai ter outra possibilidade. Mas ele, diante daquele cenário, ele não foi um derrotado, ele seguiu em frente. Então ser vitorioso é isso, é você seguir em frente acreditando. Acreditando na mudança de cenário. Mudando a mente. A mente de quem acredita, ela é diferente. Ela vê cada desafio como uma oportunidade. Por isso que nos momentos de crise, essa frase conhecidíssima, você pode escolher se você vai chorar ou se você vai vender lenços. Não é verdade? Talvez você é uma pessoa negativa. Nós vamos orar para você hoje, mas depende de você. A mudança de olhar. Sabe, é você começar a crer. Eu creio. Eu acredito que eu vou alcançar os meus sonhos, que eu vou alcançar os meus projetos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de se afastar, há tempo de ficar quietinho. Mas a Bíblia diz também que há tempo de se levantar, que há tempo de ir para a guerra, que há tempo de enfrentar os desafios. E nós cremos que é esse tempo que a nossa igreja está passando, um tempo de avançar, como foi dito na semana passada. Você que chegou aqui nessa noite, é tempo de crer, porque aquele que crê, aquele que acredita, aquele que tem convicção, ele arregaça as mangas e vai para o trabalho. Homens, por acreditarem, derrubaram gigantes. Homens, por acreditarem, libertaram nações. Homens, por acreditarem, desafiaram reis. Homens, por acreditarem, fizeram a diferença. Homens, por acreditarem, mudaram o mundo. Jesus disse: ide pelo mundo. Eram 11 homens. A maioria não sabia ler, nem sabia escrever.
mas eles acreditaram. E por isso que hoje, depois de 2000 anos, nós estamos aqui, lendo palavras escritas por eles, porque eles acreditaram. Nessa noite, essa situação, esse projeto, esse sonho, é dia de acreditar.